Dia 7. São José na encarnação. Primeira reflexão. Viu-se perplexo José, reparando no estado de Maria, mas sendo justo, não suspeita mal, senão que, por humildade, imagina que deve separar-se de Maria. Que tristeza! Segunda reflexão. O anjo, em nome de Deus, descobre-lhe o mistério e sua missão na terra a respeito desse mistério. Que alegria e que honra! Terceira reflexão. O anjo lhe dá a incumbência de pôr a Deus humanado o nome com que seria conhecido, o santíssimo nome de Jesus. Que júbilo, sabendo que vai cuidar do Salvador do mundo. Fruto, guardar-se de suspeitas e juízos temerários. Neste 7º dia, meditamos São José na encarnação. Essa encarnação é quando Deus feito homem se encarnou no ventre de Maria. E São José não compreendeu, porque, conforme o livro que eu estou a partilhar convosco, do que foi revelado sobre a vida de São José, a abadesa Maria Cecília Bage, o que diz aqui São José e Maria Santíssima, ao casarem, fizeram um pacto de manter a virgindade um do outro. Aliás, um pacto que antes eles já tinham feito. E ao casarem, eles mantiveram esse pacto. Ele manteria a sua virgindade e a Maria Santíssima também. Quando ele viu que Maria, sua esposa, começa a ter sinais de gravidez, ele fica perplexo. Mas São José, ele é justo. Ele não suspeita mal de Maria. São José nunca suspeitou mal de Maria. Mas ele não consegue saber que mistério estará ali. E ele, por humildade, acha que separar-se de Maria seria o melhor. Mas o anjo, em nome de Deus, fez-lhe ver qual era o mistério e que a sua missão estava ali, naquele mistério. E São José, a partir daí, começa a ter uma missão de cuidar de Deus humanado e lhe dar um nome que seria conhecido, o santíssimo nome de Jesus. Esta é a parte mais linda e mais pura que eu acho da vida de São José. Porque, apesar de muitas pessoas acharem que ele, de alguma maneira, duvidou da pureza de Maria, ele nunca duvidou da pureza de Maria. O que diante dele estava é que ele não conseguia perceber que, sendo Maria tão pura e sabedor que era do que era Maria, ele não conseguia perceber como aquilo tinha ocorrido. E por isso ele tinha aquela intenção de deixá-la em segredo. Mas eis que o anjo vai lhe dizer como se tudo processou. E então, a partir daí, São José avança naquilo que é a missão que Deus, desde o início do tempo, lhe preparava. E por isso, o fruto que vamos dar hoje é algo que muitas vezes nós temos por defeito nos tempos de hoje, a fazer suspeitas, a fazer juízos temerários. O que são os juízos temerários? Aqui na página arsenalcatólico.com.br eu encontrei uma melhor explicação e mais rápida do que é um juízo temerário. Juízo temerário é a firme convicção, sem razão suficiente, do pecado ou do vício do próximo. É pecado contra a justiça
porque ofende, embora interiormente, a fama do próximo. Jesus Cristo previne-nos contra o juízo temerário, dizendo: não queirais julgar segundo as aparências, mas julgai segundo a reta justiça. Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 24. Não devemos julgar os outros sem estarmos, ao menos moralmente, certos de que é justo o nosso juízo. O juízo temerário procede de alguma dessas causas, da maldade do que julga, do ódio, da vingança ou da experiência da fragilidade humana. Quem não tem autoridade para julgar, não se constitua juiz de seu próximo. As dúvidas que se nos apresentam sobre as ações do próximo devem ser julgadas favoravelmente. Assim sendo, juízos são pensamentos, são palavras que são ditas de pessoas e que nós não temos a certeza, mas que as falamos. E acaba por fazer com que aquela pessoa eventualmente possa ser prejudicada de alguma maneira por causa das minhas suspeitas, dos meus juízos, daqueles pensamentos, mesmo que eu fique apenas no meu pensamento. Porque imagine que eu não gostei de uma pessoa. Essa pessoa passa por mim, diz bom dia, e essa pessoa diz bom dia. Eu, no meu pensamento, eu julgo que aquele bom dia não é com boas intenções. E eu acabo por tratar mal aquela pessoa. E, no fundo, aquela pessoa estava a ser humilde a dizer-me bom dia. E eu vou encetar ali um julgamento, um pensamento, de forma que vai prejudicar tanto a minha salvação e talvez a salvação da alma da qual eu julguei mal, daquela pessoa. Porque aquela pessoa vai se sentir assim, injustiçada. Por isso tenhamos muito cuidado com todos os juízos temerários que tivermos, com todas as suspeitas que nós tivermos, que possamos abrir a boca apenas quando for para dizer a verdade, quando tivermos a certeza. E mesmo que tivermos a certeza, há coisas da vida privada que julgo que não é próprio se falar em público. Mesmo que o saibamos, mesmo que a pessoa tenha dito que não era segredo, mas há coisas da vida privada que devemos salvaguardar, tanto da nossa vida como da vida dos outros. E por isso nós temos que alcançar, temos cada vez mais desenvolver em nós a virtude do silêncio. É uma virtude do silêncio de calar. E aprendamos com São José esta virtude de abster-se de pensamentos que não configuram uma verdade, abstermos de pensamentos que ainda não sabemos se correspondem ao que exatamente está a ocorrer. E assim como São José, que nunca pensou mal de Maria, mas apenas não percebia o que estava a acontecer, e mesmo não percebendo, ele manteve-se como justo, como uma pessoa justa e humilde. Aprendamos com José a sermos justos e humildes nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações para com o próximo. Tenhamos cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Tenhamos sempre dentro do nosso coração pensamentos puros, pensamentos de Deus. E por isso vamos rezar esta jaculatória. Fazei, São José, que Jesus seja para mim verdadeiro Salvador. Oração final para todos os dias. Gloriosíssimo José, amado e distinguido pela Santíssima Trindade, que em vós tem todas as suas delícias, obedecido e respeitado pelo mesmo unigênito de Deus, que vos chamou, seu Pai,
e escutado com respeito e submissão pela Rainha dos Anjos e dos Santos, vimos à vossa presença suplicar-vos que não desatendais nossas súplicas. Vimos hoje e esperamos voltar todos os dias deste mês, cheios de confiança em vossa extraordinária proteção. Fazei que cada dia nos retiremos consolados e voltemos ao seguinte com maior confiança à vista das graças alcançadas. Não vos falta poder, porque em vossas mãos deixou o Omnipotente nossa salvação. Amor também não vos falta, porque somos os filhinhos de Maria e os irmãos de Jesus, e portanto vossos filhos também. Não sejam um obstáculo nossas faltas e imperfeições à vossa grande misericórdia. Se nossos pecados nos fazem indignos de sermos ouvidos, vosso amor e vossa bondade são imensamente maiores, e não nos desatendereis. Ouvi-nos, São José, em vós esperamos, não seremos confundidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.